Olá, eu sou a Vicky E eu sou a Ju. e sejam muito bem-vindos ao Falatório Pop. Hoje nós vamos falar de Thor, Amor e Trovão e o que você pode esperar dele. E deixando bem claro aqui que nós duas não somos críticas de cinema, não somos profissionais da área, então o que vocês vão ouvir aqui é simplesmente a opinião de duas fãs. Esse é o nosso primeiro vídeo e se você é fã de cultura pop, toda semana vai ter uma novidade. Então aproveita, se inscreve no canal e se gostou do vídeo, deixa o seu like aí pra ajudar no nosso crescimento. E não esquece também de seguir a gente no Instagram, @falatóriopop, a gente vai deixar aqui também na descrição. E aproveita e comenta aqui qualquer coisa que você discordar da gente ou tiver a acrescentar que não for falado aqui, porque a gente vai adorar que vocês participem com a gente. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de abordar aqui é sobre a Jane Foster, ou Poderosa Thor. Que nesse filme era a grande expectativa do público, né? Porque seria a primeira aparição da poderosa Thor. E particularmente eu achei que... Bom, eu esperava mais, já que o filme era o que ele prometia de maior pra mim, na minha visão. Eu creio que ficou ainda muito raso. Assim, eu não acho que a Jane foi tão mal aproveitada assim. Porque se você for comparar com outros personagens que aparecem ao longo da história, como a Valkyria, o próprio vilão da história, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele, e os Guardiões, eu acho que de todos eles a Jane foi a que teve o melhor aproveitamento. Claro, sem você falar no protagonista. Então, assim, eu não acho que tenha sido tão raso, mas eu acredito que se tivesse um pouco mais de tempo de tela, se a gente colocasse ali mais meia hora no filme, a gente resolveria essa questão do arco da Jane e de outros personagens. E também uma coisa que é muito mais frustrante é o aproveitamento do vilão, do Gore. Ao mesmo tempo que existem muitos personagens antigos, que tá todo mundo familiarizado, né, a gente tem a introdução de personagens novos nesse filme. E o Gore, que é o vilão, ele é um desses personagens novos. Então é uma novidade gigantesca aí que o filme traz pra gente. E vem junto aquela expectativa de você ter um arco muito bom, muito bem construído do vilão. Que até certo ponto ele é. Né? A gente conversou ali e nós concordamos que a motivação do vilão ela é muito boa, muito bem executada, muito bem construída. Só que ele tem pouco tempo de tela. E uma coisa que me incomodou muito, que é a redenção do vilão logo no primeiro filme. Eu acho que, pra mim, no meu ver, assim, foi um erro gigantesco. Porque, spoiler aqui, né? Já vamos adiantando que vai ter spoiler na nossa análise. O vilão, ele morre no final. Então ele já é apresentado no primeiro filme e o cara já morre. Eu queria que esse cara ficasse infernizando a vida dos deuses e principalmente do Thor por pelo menos mais um filme. Então, assim, os caras contrataram o Christian Bale. Quem não conhece, ele fez Batman. E daí, tipo, os caras contrataram um gigante do cinema pro cara vir, ter pouco tempo de tela e já morrer logo no primeiro filme que ele entra. Então, é claro que tem com toda essa questão de multiverso, enfim, que a Marvel abriu pra gente, existe a possibilidade de todo e qualquer personagem retornar. Mas enfim, é uma coisa que me incomodou e eu odiei que o personagem já teve uma redenção no primeiro filme. Eu acho que ele tinha que terminar o filme bagunçando e incomodando todo mundo. Uma frustração pessoal minha Sim. muito grande, o que me deixou muito revoltada é a participação dos Guardiões. Gente do céu. Quando eu vi os Guardiões da Galáxia no trailer, eu estava esperando que eles fossem ajudar o Thor, super ajudar o Thor em vários momentos do filme, fossem ter uma participação enorme ali. E simplesmente a gente vê eles, sei lá, por 10 minutos no filme. Foi uma mera migalha, um presentinho que a Marvel deu pra gente. Tipo, se você criou expectativa com relação a isso, eu sinto muito, porque você não vai ter muito tempo de tela de Guardiões. Realmente, tipo, são os primeiros 10, 20 minutos aí, e eles nem são tão relevantes assim pra história. A gente também tem a questão do arco do protagonista, que é o Thor original. Thor Odinson, interpretado pelo Chris Hemsworth, quem a gente já conhece. O filme começa ali com o Thor tendo uma guerra dentro de si mesmo. Então ele tá todo numa questão tipo de descobrir
o que, tipo, ele quer na vida dele, quem ele é de fato. Eu acho que o Thor, ele vem num processo de amadurecimento ao longo dos últimos acontecimentos, a partir de Ragnarok, principalmente, né? Quando ele precisa tomar o grande choque, né? Da perda do pai dele, que ele era muito dependente do pai. Apesar de todo poderoso, o Thor, ele continuava muito dependente do pai. E ele descobre, enfim, da irmã. Todo o enredo de Ragnarok que vocês provavelmente já sabem. Mas eu acho que Devem saber. ele amadureceu muito já naquele filme. E depois com a perda do Loki lá em Ultimato. Em Ultimato não, desculpa, em Guerra Infinita, né? A perda do Loki. Ele também, né, entra naquela depressão, ele passa por esse processo de, né, de rever quem ele é e sentir a dor. E depois em Love and Thunder, quando ele, né, retoma, porque eles, enfim, venceram, né, o Thanos, venceram o Thanos, ele já tá mais feliz, ele tá ali com os Guardiões. E eu acho que o fato dele cuidar da Jane e ver que ele vai perder mais uma pessoa que ele ama muito, faz com que ele amadureça. O Thor, ele passa por um processo, desde que ele foi apresentado, de amadurecimento obrigatório. Ele precisa, de acordo com os acontecimentos, ir melhorando e evoluindo. Então ele passa por várias perdas. Que nem a Ju falou em Ragnarok, ele perde o pai e tem que lidar com a questão da Ela, da irmã dele, e que ele perde o Mjolnir também. Então, assim, é muita coisa pra ele lidar ao mesmo tempo. Aí, logo em seguida, ele perde o Loki também. Então, tipo assim, é um amadurecimento obrigatório. E isso meio que justifica o porquê do personagem estar perdido e estar nesse questionamento interior. Né? Mas, assim, até o final do filme, apesar de ter uma comicidade aí, uma questão de comédia muito grande e muita gente não gostar por causa disso, em alguns momentos o Thor parecer extremamente bobão, ele amadurece sim. E, enfim, o arco é muito bom. Eu acho que essa questão que a Vicky levantou e que muita gente tem comentado sobre a questão do pessoal não gostar da comicidade, não é que o pessoal não gostou, eu acho, do humor em geral. Porque Ragnarok, que na minha opinião continua sendo o melhor filme do Thor, solo ainda, já ter essa comicidade muita gente ama. Eu creio que, na verdade, o que acontece é que nesse filme, o texto, né, o roteiro, os diálogos, principalmente, dos personagens, chegava a um ponto que já, beleza, já tinha sido engraçado, sabe? Engraçado, check. E daí ia além, acrescentava uma fala extra ali que já não tinha necessidade. Eu acho que tinha que ter comicidade, eu esperava que tivesse bastante humor, principalmente porque eu esperava a participação dos Guardiões maior, e pra quem é fã de Guardiões da Galáxia sabe que Guardiões da Galáxia tem muita utilização de humor. Então eu acreditava que o filme tinha que ter isso, era um fator essencial. Só que também não podia perder a noção de chegar a um ponto que beirasse o... Ridículo é uma palavra muito forte. Ridículo é uma palavra muito forte, mas eu acho que muito escrachado, muito... É subestimar já, porque também o Thor daí também não é tão burro, tão assim, entendeu? Ele tá num processo de amadurecimento, então eu acho que às vezes rolava esse desequilíbrio ao longo do filme. A real é que eles pesaram a mão no humor, mas eu ainda acho que teve um certo equilíbrio, claro que não um equilíbrio perfeito, mas eles conseguiram ter ali um certo equilíbrio entre humor, comicidade e sombrio e uma seriedade, porque as cenas em que o Gore aparece tem uma questão ali de que a coisa fica mais sombria mesmo, ela fica mais séria, apesar de, enfim, o filme tem piada e o filme todo, mas as cenas com o Gore são cenas assim que são levadas mais a sério. E também tem uma mudança na paleta de cores, né? Porque o filme inteiro ele é muito colorido, extremamente assim, sabe? Padrão Ragnarok e Guardiões mesmo, que é aquela coisa bem, bem colorida, bem chamativa. E as cenas com o Gore são cenas geralmente em preto e branco, com cores mais fechadas, sabe? Então a gente vê essa troca também e esse equilíbrio na paleta de cores. E aproveitando que a gente tinha falado da questão de trazer o colorido de Ragnarok e dos Guardiões, tem outro fator também que é uma referência nítida
né, que é uma bagagem que vem desses filmes, é o uso do rock, né, o uso da trilha sonora como apoio do filme, que torna tudo muito mais especial, né? Então eu acho que a escolha de Guns foi perfeita pro filme, porque praticamente quase todas as músicas do filme são do Guns. A trilha sonora, eu acho que foi um dos maiores acertos do filme, pra falar bem a verdade. Foi uma das coisas que mais me agradou e abrilhantou muito, assim, sabe, o filme no geral. Então a gente tem uma presença, é claro, a trilha sonora é bem extensa, tem bastante músicas diferentes, mas a gente tem um destaque muito grande pro Guns, e também tem uma música do ABBA, que é a Our Last Summer. Então, assim, que é numa sequência de a montagem sonora, perfeita. Meu Deus. Sim, assim... Olha, eu acho que é uma das partes que a direção melhor acertou na edição, ali no trabalho de pós-produção, enfim, quem tomou a decisão. Sim. É de fazer essa sequência de montagem, de mostrar o relacionamento do Thor e da Jane, né? E mostrou ali uma dinâmica de relacionamento que a gente não conhecia, né? A gente nunca tinha visto os momentos íntimos do Thor e da Jane. Então, a gente vem essas sequências de montagem com a música do ABBA. Como a Ju falou, né? A gente sabia que o casal existia, mas nunca teve muitas cenas, a gente não sabia o que tinha acontecido. E eles trouxeram tudo pra esse filme em forma de memórias, o que ficou bem legal e bem bonito. Pra quem dizia que o Loki não ia aparecer, ele apareceu ali 3 segundos, em 3 cenas, em formato de memória, né? Então, quando o Korg tá contando... Todas as mortes Foi uma migalha... foi uma migalha, mas eu fiquei muito feliz. Então ali o Korg, quando ele conta a storyline do Thor, ele fala sobre o Loki, fala sobre todas as mortes do Loki. Então aparece o Loki morrendo todas as vezes lá, de mentirinha, enfim. Até a sua morte verdadeira de Guerra Infinita. E aí, a segunda cena pós-crédito é a Natalie, oh meu Deus, a Jane chegando em Valhalla, e ela é recebida pelo Heimdall. Então, assim, eu fiquei pensando, se eles introduziram Valhalla, né, na segunda cena pós-crédito, então eu acredito que em algum filme ou alguma série, talvez, eles possam explorar isso mais, né, eles possam... Eu acho que não foi por nada essa cena. Então, eu acredito que a gente vai ter mais de Valhalla, e se nós estamos vendo o Heimdall e a Jane foi pra lá, existe uma possibilidade do Loki estar lá também, caso ele tenha de fato morrido de verdade. Porque se ele morreu em batalha, e ele era asgardiano também, apesar de ter nascido gigante de gelo, ele viveu a vida inteira como um asgardiano mesmo. Então, né, eu acho que existe uma possibilidade muito grande dele estar lá e dele aparecer em algum filme ou alguma série. A gente espera muito que isso aconteça. Eu espero, eu criei essa teoria na minha cabeça porque eu sou uma fã louca de Loki, então pra mim o melhor personagem do MCU é o Loki e enfim, eu acho que esse homem tem que aparecer de novo, apesar de ter a série e estar sendo gravada a segunda temporada, eu acho que tem que ter ele de novo nos filmes e tem que ter o reencontro do Thor e do Loki pra eles se despedirem bonitinho e tal, senão eu não vou ter paz na minha vida. A gente, né, antes de mais nada, vai dar a nossa nota pessoal aqui, baseada meramente no nosso gosto e opinião. Eu daria uma nota 7. Eu acho que mais do que isso e menos do que isso não encaixa. Pra mim, 7 é uma nota boa pro filme. Cara, então, eu tava conversando com a Vicky e eu tinha escolhido dar 6,5 pra Thor Love and Thunder. Porque eu acho que eu tava com a expectativa muito alta. Eu vou dar 7 por conta pra, assim, não haver um racha aí por conta da minha expectativa. Porque eu acho que eu acabei baixando porque a minha expectativa tava muito alta. Mas o filme é ok, assim, tipo, é um filme ok pra se assistir. É bem superior a Thor 1 e Thor Mundo Sombrio. É muito, muito, muito superior. E... Só que assim... Ragnarok, pra mim, continua sendo disparado, totalmente melhor em todos os aspectos. Então, sim, eu vou dar 7, tá? Porque não vou ser a chata e de botar a minha expectativa lá, e daí frustrada, dar uma nota menor do que o filme realmente merece. Então, também fico com 7. E é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado, tá? Esse foi o nosso primeiro vídeo. Primeiro vídeo que deu certo da gente postar.
E a gente espera de verdade que vocês tenham gostado. Por favor, curtam e deixem aqui a opinião de vocês. Se vocês tiverem sugestões de próximos vídeos, de quadros, a gente tá aceitando tudo porque o nosso canal tá em construção. E é isso. Tudo que envolver cultura pop pode estar botando aqui que a gente vai dar uma analisada. É isso mesmo. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @falatóriopop, curtir esse vídeo. Se você achar legal, quiser compartilhar com alguém também, não vai fazer mal, a gente vai gostar. E é isso! E é isso, gente. Muito obrigada. Prazer. Beijo grande.